Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass de Mindfulness e o Futuro do Trabalho. Eu estou muito feliz aqui pelo espaço, pela oportunidade. Quero agradecer aí a todos, a Pluri, que nessa nossa parceria, né, nessa nossa jornada aqui já de algum tempo, e quero dizer para vocês que esse é um tema muito importante, muito relevante, de um assunto que agora está em pauta aí para nós, e espero que o conteúdo para vocês dessa noite seja bem rico, para a gente falar aí sobre como aplicar o mindfulness no trabalho, os resultados sobre isso, práticas, vamos praticar bastante aqui juntos. E estou vendo que tem gente aí de vários lugares, né? Então agradecer aí a presença de cada um de vocês. São Paulo, São Bernardo, Juazeiro do Norte, enfim, estamos aqui em Florianópolis e várias partes aí do Brasil. Então, gente, esse é um apanhado hoje falando sobre esse tema, o mindfulness no trabalho, um apanhado geral aí de informações sobre isso, com os principais indicadores sobre o mindfulness no trabalho, resultados, como é que nós estamos aí em relação a isso, inclusive considerando a questão aí do nosso isolamento, da nossa pandemia. Então eu trouxe vários assuntos aqui para falar para vocês. E enquanto eu faço a apresentação aqui, eu vou pedir para vocês, quem quiser comentar e fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat. Eu não vou conseguir acompanhar enquanto eu estiver com a apresentação rodando, mas a gente faz aquele processo nosso combinado, que depois a gente faz um bate-bola aí de perguntas no final, para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para interagir, perguntar ao longo da nossa Masterclass, que a gente responde aí no final. Eu não vou ficar falando aqui meu currículo, vou resumir muito rapidamente. Eu queria só dizer para vocês sobre o mindfulness, e por que o tema do mindfulness no trabalho, como eu acho esse tema muito relevante. Eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo. Comecei com um trabalho como operadora de telemarketing, então uma das profissões mais estressantes aí de atendimento direto ao cliente por telefone, e acabei fazendo carreira nessa área e trabalhei 17 anos diretamente em empresa liderando equipes. E em call center é sempre muita gente, e dependendo do tipo de atendimento é um processo muito estressante. E eu, quando comecei no desenvolvimento humano, eu via muitas pessoas estressadas no trabalho, nessa profissão nas centrais de atendimento. E eu era líder de equipe e comecei a estudar e mergulhar no processo de autoconhecimento para melhorar as minhas competências enquanto líder e para ajudar as pessoas que eu lidava diretamente. Eu cheguei a liderar mais de 200 pessoas de uma vez, então era muita gente mesmo no call center. E a minha equipe tinha, indiretamente, lidava com 12.000 operadores nas centrais de atendimento. Então imaginem um mar de gente estressada, e como é que a gente trabalha recursos, como é que a gente trabalha isso no dia a dia, no trabalho, para que as pessoas não surtem e não adoeçam. Acho que essa era a minha principal preocupação, as pessoas não adoecerem e saírem, ficarem afastadas em função de alguma coisa no trabalho. E aí, por isso que eu trouxe esse tema, eu acho ele tão relevante, porque, e a gente vai ver aqui no decorrer do conteúdo, como o mindfulness pode ajudar nesse processo, principalmente na questão preventiva, para não precisar isso se transformar em uma doença, em algo que pode parar a vida da pessoa, a vida profissional, afetar diretamente a vida profissional. Então eu vi isso muito acontecer, muitos casos de afastamento, muitos casos de
transtornos de ansiedade e depressão ao longo da minha trajetória. Então hoje eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar na consultoria empresarial é levando esse trabalho do mindfulness como um trabalho de saúde e de prevenção para que as pessoas não adoeçam dentro das empresas, né. Eu acabei me especializando nisso em mindfulness, estudando muito a fundo, além das minhas práticas pessoais, eu acabei estudando muito a fundo o mindfulness em si como técnica, como aplicação e, levando para as empresas como consultoria também, da minha empresa. E aí começando do começo, né, para quem está chegando agora e não sabe o conceito, ou o que é o mindfulness, a definição básica e acho que é a mais famosa que a gente tem do mindfulness, é essa definição do um dos criadores aí do conceito da técnica, que é o Jon Kabat-Zinn, e ele fala que o mindfulness, ou atenção plena, ou consciência plena, é estar em total consciência ao momento presente, sem julgamentos. E eu acho incrível essa definição, porque é uma definição extremamente simples e extremamente complexa, né. Então, a gente cada vez mais eu percebo como o mindfulness é algo, extremamente simples na técnica, nos conceitos, e como ela é complexa de aplicar por pela engrenagem que a gente acaba entrando no nosso vício, na nossa programação de cada vez ter mais informações, uma enxurrada de informações, de coisas, e a gente acaba se condicionando a estar ausente, não presente. Então, é um é um novo modelo de pensamento quando a gente fala de mindfulness, é praticamente uma filosofia de vida da gente desaprender algumas coisas, desapegar de alguns vícios, desprogramar alguns modelos mentais e reaprender a estar cada vez mais no momento presente. Só aí já dá um trabalhão. Agora, quando a gente considera o sem julgamento, aí é que o bicho pega, né? Porque também a gente está muito condicionado a julgar o tempo todo. Então, como fazer isso? Como é que eu desenvolvo essa habilidade, essa competência de não julgar? E aí envolve o auto-julgamento, o julgamento do outro, das situações e assim vai. Então esse eu acho que é um dos grandes desafios aí desse processo, dessa sabedoria que é o mindfulness. E aí o Jon Kabat-Zinn fala, ele fala que já que não podemos parar as ondas, nós podemos aprender a surfar. E isso que eu acho que é uma beleza do mindfulness, a gente aprender, mesmo diante de uma situação extremamente desafiadora, mesmo diante do caos, né? Esse ano aqui, se tiver facinho para alguém me avisa, porque nenhuma pessoa que eu tenho conversado está dizendo que está light, tá tranquilo, tá tudo de boa. Então, esse ano realmente eu acho que mais do que uma onda, acho que uns tsunamis por aí que nós estamos enfrentando. E esse é o desafio, e esse mais a importância do aprendizado do mindfulness, que é trazer essa atenção ao momento presente quando a situação está desafiadora, quando a gente tem uma situação de caos, de desafio, algo que nos tira do nosso eixo, do nosso centro, uma situação de perda, uma situação desafiadora, uma situação extremamente estressante. Como é que a gente adquire recursos para se manter desperto, se manter mais consciente de tudo que está acontecendo para tomar melhores decisões. Então, essa é um dos benefícios do mindfulness. Quando a gente adquire recursos e eu sei entender como é que eu estou me sentindo nesse momento e como é que eu faço para fazer um processo de autorregulação, eu consigo pensar melhor, ter mais clareza, tomar melhores decisões. E aí a gente consegue surfar aí
nessas ondas todas. É, não vou fazer essa enquete agora, não. Eu vou passar aqui para vocês. Eu trouxe essa informação no na nossa masterclass de fazendo o link com a educação, e quero enfatizar aqui que no último Fórum Econômico Mundial teve vários dados relevantes aí sobre o futuro do trabalho, sobre como que a gente pode ver a questão do trabalho e o que a gente precisa aqui se preparar para isso, diante de várias mudanças. E acredito que em muitas situações a pandemia acabou acelerando esse processo de mudança. A gente já tinha uma percepção de que as coisas iam mudar e já estavam mudando numa velocidade muito rápida, e agora, com o cenário da pandemia, ainda mais adaptações pela necessidade, pela circunstância, vão acabar sendo feitas no trabalho, nas relações de trabalho, né? Quantos de nós teve que se adaptar em função das questões do isolamento, né? Parte da tecnologia, mudar a forma de trabalho, muitos mudaram inclusive de carreira, para poder equilibrar as finanças. Então a gente já percebe esse ritmo acelerado. E o Fórum Econômico Mundial trouxe a seguinte informação aqui para nós: a questão da automatização de muitas atividades, né, que isso é uma tendência também, e que as habilidades das relações, as habilidades humanas, essas vão ser sempre muito bem valorizadas. Então, quem está aqui, né, quem está participando aqui dessa masterclass e que está junto aqui na Pluriversidade, já sacou isso, já percebeu. Porque esse é o principal ponto aqui que é o foco da Pluriversidade, em trabalhar as soft skills como competências para que a gente consiga desenvolver as habilidades humanas, porque essa habilidade nos relacionamentos, a inteligência emocional, tudo que são as famosas soft skills, isso com certeza cada vez mais vai ser algo valorizado, já era e daqui para frente cada vez mais. Então a gente percebe aqui que daqui 10 anos, e isso se a gente for ver, é pouco tempo, vão ser eliminados praticamente 6 milhões de empregos, e em contrapartida, criação de 24 milhões de novos. E muitos desses vão ser em carreiras que nem existem ainda. Então, um processo de transição, de mudança. Então, uma habilidade muito importante que a gente já percebeu a necessidade de desenvolver é a habilidade de se adaptar a essas mudanças e desenvolver essas competências aí nas relações humanas. Esse é o nosso foco. E como é que o mindfulness pode ajudar nisso? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês também. Falando em futuro do trabalho, os outros dados muito relevantes, muito interessantes, foi essa pesquisa, esse estudo da McKinsey, que identificou aí as mudanças nas competências profissionais do futuro, né? Então, a gente vê como existe uma transição, uma migração de funções. Então, nesse processo aí, em 10 anos, que é pouquíssimo tempo, se a gente for ver, a gente vai ter uma redução de 25% em profissões relacionadas à inserção de dados, porque esse processo, a tendência é ser cada vez mais automatizado. Uma redução em trabalhos de operação de equipamentos, inspeção e monitoramento, também por essa questão da automatização, da parte de robôs e tudo mais. A gente tem, em contrapartida, um aumento de 11% em funções de alta cognição, atividade e interpretação.
Então, aí a gente já começa a ver as habilidades humanas em alta. 47% em funções que exigem competências emocionais, sociais, liderança, empreendedorismo e autonomia. Tudo que a gente vem desenvolvendo aqui, né, que é o foco da pluriversidade, que nós estamos desenvolvendo aqui com o Mindfulness e com vários conhecimentos. E a gente tem também um aumento de 141% em funções baseadas em competências digitais e tecnológicas, que também, para fazer esse desenvolvimento, a gente precisa dessa habilidade humana também, nas funções, nas competências digitais e tecnológicas. Então, essa mudança mostra aí mais a importância, né, da gente fazer esse trabalho aqui e de olhar para essas tendências, aquilo que a gente precisa desenvolver. E aí, olha que interessante, a gente tem aqui os top 10 de habilidades quais são as soft skills que a gente precisa desenvolver, que são as mais valorizadas aí no mercado de trabalho, em função de todas essas mudanças já que estão sendo percebidas no mundo. Então, esse é um dado do último Fórum Econômico Mundial, e vejam a diferença das principais soft skills que foram mapeadas pelo fórum. A gente percebe aí já algumas mudanças, então, e isso em pouco tempo, né, de 2015 para 2020, já algumas, e vejam, criatividade, como ela alavancou, ela está em terceiro lugar, solução de problemas complexos, né, a primeira sempre, o pensamento crítico, gestão de pessoas, muitas delas ligadas à inteligência emocional. Então, a gente vê que a inteligência emocional realmente é uma soft skill que a gente precisa ter no radar, para que a gente possa sempre estar em alta aí no trabalho, qualquer trabalho que a gente vai desenvolver, não só dentro de empresas, dentro do mundo corporativo, mas mesmo com a nossa própria empresa, mesmo pessoas que trabalham de forma autônoma, precisam trabalhar a inteligência emocional como principal ponto aí de soft skills, porque é isso que faz diferença aí nas relações e no resultado. E aí, o que isso tem a ver com o mindfulness, né? Então, esse é um ponto, isso que eu trouxe para vocês aqui, nós vamos praticar hoje também, tem alguns exercícios aqui para a gente ver isso na prática. Se a gente for ver, a maioria dos soft skills tem como base a inteligência emocional, como um ponto muito relevante para a gente desenvolver. E através do mindfulness, hoje o mindfulness é um dos principais recursos que a gente pode utilizar para desenvolver inteligência emocional. Então a gente vai ver aqui o como, né, que vocês já devem estar se perguntando, mas como? Como eu faço isso? A gente vai ver aqui na prática com alguns exercícios, algumas ideias aqui para a gente pensar a respeito disso. Mas o que afinal engloba a inteligência emocional? O que está contido? Qual é o conceito? O que a gente pode considerar aí como dentro da inteligência emocional que é relevante para a gente desenvolver, para a gente fazer o link aqui com o mindfulness? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem aí esses 5 pilares que é a base quando a gente fala de desenvolvimento dessa inteligência. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não temos como desenvolver a inteligência emocional. Ele é a base de tudo. Então, se conhecer, ter consciência de si, conhecer as suas próprias emoções, é o começo. Se eu não tenho isso, eu não consigo desenvolver esse aspecto e nem seguir nos próximos passos. E aí a gente pode buscar o nosso autoconhecimento de diversas formas, né? O mindfulness é um dos caminhos.
Depois que a gente se conhece, eu sei aqui o que está pegando em mim, né? O que que eu estou sentindo? É tristeza, é medo, é raiva? É... que emoções estão derivadas a partir dos sentimentos, do meu estado aqui? Eu consigo perceber isso? Ah, tem uma raiva aqui, tem de algo que aconteceu. Opa, já como eu consigo perceber. E aí, como é que eu faço para trabalhar isso? Eu vou ignorar essa raiva, vou fingir que não é comigo? Aí vem a importância do segundo pilar, que é a autorregulação. Então, a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu consigo utilizar algumas técnicas, alguns recursos para fazer a autorregulação dessas emoções. Para não ter que lidar de forma desequilibrada com algo, ou tomar uma decisão errada, vir prejudicar, ou a evitar reprimir essas emoções que uma hora ou outra isso vai afetar, inclusive, a minha saúde. Então, se eu não souber lidar com isso, pode ser que eu somatize esse processo, eu vou engolindo aí as emoções e uma hora isso se transforma em alguma doença ou algum transtorno, desequilíbrio, transtorno de ansiedade, algum outro tipo de transtorno emocional. Então, o mindfulness ajuda muito nesse processo de autorregulação das emoções. Eu consigo compreender primeiro e depois usar de recursos para fazer esse processo de autorregulação. Depois a gente tem a automotivação, que é a capacidade de se manter motivado, confiante e ter um olhar positivo diante dos acontecimentos. Então, como eu olho, não é aquilo que me acontece, mas como eu olho para aquilo que me acontece. Então, isso também a gente consegue desenvolver esse olhar através do mindfulness. Também a questão da empatia, que aí além do meu processo, eu comigo mesma, eu começo a ver esse processo com o outro. Então, a ter sensibilidade, abertura nas relações, olhar para o outro a partir de um olhar com mais empatia, com mais compaixão, lidando melhor com a situação, compreendendo como é que o outro se sente, ampliando essa perspectiva. E por último, é o desenvolvimento das habilidades sociais. Então, quando eu desenvolvo empatia, eu consigo também desenvolver um relacionamento mais autêntico e construindo uma rede de colaboração. Porque eu me conheço melhor, compreendo melhor o outro, desenvolvo o meu olhar não julgador e assim as relações vão ficando mais harmoniosas. E a ideia é que a gente consiga aí juntos trabalhar isso de uma forma mais unida, mais autêntica, acessando a sua verdade. Né? Então, tudo isso é desenvolvido através do mindfulness também. Outro ponto muito relevante quando a gente fala de mindfulness é a questão do piloto automático. E esse é um ponto que foi o nosso processo de condicionamento, né? A gente foi aprendendo ao longo da vida, ao longo do tempo, com esse excesso de informações, redes sociais, nunca a gente teve tanto acesso às redes sociais, ao volume de informação. Se a gente for ver alguns anos atrás, se a gente for perguntar aí para os nossos pais, para os nossos avós, existia aquelas enciclopédias, lembram disso? As enciclopédias, né? Quem hoje, com as crianças, adolescentes, qual que consulta a enciclopédia? Não tem, né? Então, olha o volume, né? Se a gente for ver, uma geração, duas atrás, o volume de informações cabia numa enciclopédia. Hoje a gente tem aí um acesso instantâneo ao volume de informação que se a gente fosse pôr em enciclopédia, eu nem sei quanto que daria. Então, o volume é muito grande de coisas. E a nossa mente foi sendo condicionada aí a sair desse estado natural, de acelerar o ritmo, de colocar muita informação. E isso nos levou a esse processo aí de piloto automático, porque a gente tem uma limitação aqui no nosso HD, né? Não cabe tanta informação. Então chega uma hora que ou dá um tilt, ou a gente, enfim, cada um reage de uma forma, né? E aí, se a gente for ver aqui
quem mediu foi a Universidade de Harvard, mediu que quase 50% do nosso tempo nós estamos no piloto automático. A nossa mente está vagando e a gente entra na engrenagem e segue o fluxo. E a gente não vive no momento presente. E a gente perde com isso, porque é tanta informação, a gente não dá conta de tudo isso, a gente simplesmente liga o piloto automático e vai. Só que isso nos desconecta ao nosso tempo natural. A gente entra num outro ritmo. E isso que gera os transtornos emocionais. A gente está num ritmo tão frenético, é como se o mundo estivesse rodando, né, na natureza, o planeta está rodando num ritmo e a gente está acelerando num outro ritmo. Isso nos desconecta. A gente perde esse estado natural. E isso é o fator aí que gera o desequilíbrio, as doenças, os transtornos. Então, quanto mais a gente treinar aqui para estar no momento presente, mais a gente consegue se reconectar à nossa natureza, a quem nós somos, a um estado mais original e trazer um equilíbrio para a nossa vida. Então, isso é algo muito relevante, né? A gente trazer aí, isso é explicado não só pelos estudiosos aí do mindfulness, pelas grandes universidades, também pela neurociência, enfim, várias outras escolas e linhas aí do conhecimento já estudaram sobre isso e dizem sobre isso, que quanto mais nós estivermos no momento presente conectados e a gente reaprender a estar no aqui e agora, mais a gente se conecta ao estado de bem-estar, de felicidade, que é o nosso estado natural. Então a gente se resgata, né? A gente se volta às nossas origens. E isso é um treino, é um reaprender, né? Isso o mindfulness consegue fazer aí através das práticas, através do modo de pensamento, do modelo, desse modelo mental, de toda essa filosofia, fazer com que a gente traga essa presença aí cada vez mais no nosso dia a dia, nas funções, nas atividades mais corriqueiras, né? Enquanto a gente toma uma água, enquanto a gente come, enquanto a gente caminha, nas coisas do dia a dia. E isso que é muito legal no mindfulness, né? O que eu vou fazer quando eu tiver um tempo. Não, eu vou fazer no meu dia a dia, nas atividades do dia a dia. Eu vou trazer eu vou reaprender essa habilidade de estar no momento presente. E aí uma pergunta, né? Como é que fica a nossa saúde mental na pandemia? Como é que ficou? Vocês percebem se a gente está tão mais estressados, não estão? Como é que é isso para vocês? Aí eu já trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês que eu achei bem interessante, que isso já algumas pesquisas aqui mais recentes, as pesquisas mais recentes que a gente tem. Teve uma pesquisa, tem pesquisa nacional e internacional. A pesquisa internacional diz o seguinte, que 53,2% das pessoas já estão sofrendo os efeitos psicológicos da pandemia. Então, esse é um estudo que foi publicado aí no Jornal Internacional. E uma pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no começo, fazendo já um comparativo do processo durante a pandemia, já identificou que nós tivemos 80% no aumento dos casos de ansiedade e estresse e o dobro de casos de depressão. Então, a questão do isolamento já, né, já através desses dados a gente já percebe aí como afetou nesse processo, nesse período de isolamento. Isso é bem preocupante. Então, como é que a gente faz para equilibrar isso? Trazendo algumas práticas de mindfulness, e por isso que é tão importante a gente olhar para isso, né? Levar o mindfulness para as empresas, levar para o nosso trabalho no home office, para que a gente faça um trabalho de prevenção.
para a gente não ter depois que tratar, e aí sim, de forma mais com tratamentos maiores, com medicamentos, com tratamentos psiquiátricos ou psicológicos, os estados aí de depressão e de ansiedade e estresse. Então, o mindfulness, falando de saúde, falando do trabalho, é algo de preventivo. É um trabalho que a gente precisa ter aqui recursos, técnicas, e nós vamos ver já algumas práticas sobre isso, mas são recursos que a gente pode desenvolver para evitar que a gente chegue aí em situações como essa, depois de ter que tratar uma depressão ou um caso de ansiedade. Ó, eu trouxe até um quiz aqui. Quem quiser saber como é que anda aí o seu nível de atenção plena, nesse link tá aí para vocês. Quem quiser tirar uma foto e depois entrar no site fazer, esse quiz que está lá no meu site, tem um teste para saber como é que anda aí o seu nível de atenção plena. Então você pode fazer isso e eu uso bastante esse quiz aí nos meus cursos e a gente pode fazer uma avaliação, inclusive antes e depois, fazer um comparativo antes e depois das práticas, depois de um tempo praticando mindfulness, para ver o que que muda no seu nível de atenção plena, que muda bastante. Então é legal a gente saber aí em que pé estamos no nosso nível de atenção plena. As práticas que eu vou compartilhar com vocês hoje é do meu box, que é o último box, que é o Mindfulness no Trabalho, que é esse aqui. Esse box são 100 exercícios de mindfulness aplicados aí no trabalho, a gente pode usar isso no home office também. Cada cartinha são cartas, então cada cartinha é uma prática. Tem 100 práticas aqui para a gente incluir no nosso dia a dia. E aí é coisa do dia a dia mesmo, coisas durante que a gente pode fazer enquanto a gente está no nosso momento de trabalho, para que a gente traga atenção ao momento presente. Esse foi o objetivo de fazer esse box aqui com cartas, foi ser muito simples, tirar uma cartinha, ler a carta e seguir a instrução e incluir essa prática no dia a dia, tá? E aí eu separei as práticas seguindo essa visão, uma visão sistêmica aí do nosso, como é que a gente funciona e como é que a gente pode se equilibrar, entendendo aí os nossos centros de inteligência. Se a gente for ver, nós somos compostos aí, nós somos um sistema. E a gente tem várias partes, vários elementos que fazem parte desse sistema. Nós temos mente, emoções, corpo e respiração. Então, se a gente for olhar os nossos centros de inteligência, a gente tem ou eu ajo a partir do meu centro mental, se eu sou um mental dominante, eu percebo as coisas através da mente, ou através das emoções, ou através do corpo. Para cada um tem um centro aí dominante, que é mais que é a primeira percepção do mundo, das relações, do que acontece no dia a dia. Se a gente for considerar isso, a gente pode dizer aqui que mente, emoções, corpo e respiração formam um único sistema. O que quer dizer isso? Um centro afeta o outro diretamente. Então, se a minha mente está agitada, se eu coloco aqui muitas informações na minha mente está acelerada, pensando com várias preocupações, com uma série de coisas aqui passando na minha mente. Estou preocupada com o que vai acontecer. O que acontece? Eu mando um comando para as minhas emoções, uma sensação de angústia, começo a sentir um aperto no peito. Aí eu começo a contrair o meu corpo começa a se contrair, eu começo a colocar a preocupação nas costas, contraio aqui essa região aqui dos ombros, minha respiração fica curta. Aí eu começo a me tensionar o meu corpo, minha respiração fica curta e ofegante. Então, a minha mente, no comando, mandou uma resposta e foi coordenando todos os outros centros. E isso altera todo o meu estado.
porque o maestro aí dessa orquestra foi a mente e mandou um comando e o restante dos meus outros centros foi seguindo esse comando. Então tudo foi acompanhando, não tem como um não tá ligado ao outro, então não tem como a minha mente estar extremamente preocupada, tensa e minha respiração tá longa e o meu corpo tá relaxado. Não combina. Então a gente um acompanha o outro. Sabendo disso, qual é o segredo para a gente trazer equilíbrio para esse sistema? A gente pode colocar a respiração no comando. Percebeu que está em desequilíbrio, percebeu que está fora do centro, traz a respiração. A respiração, ela pode, quando a gente coloca consciência na respiração e muda o padrão respiratório, a gente manda um comando para a nossa mente, tá tudo ok. As emoções vão voltando ao centro e o corpo vai se restabelecendo. Então a gente pode mudar aí a orientação, né? Colocar a respiração como foco. Essa respiração consciente, ela é uma das bases do mindfulness e também base de várias outras técnicas de meditação. A gente sabendo disso, colocando consciência, isso a respiração pode trabalhar ao nosso favor e fazer muito esse processo de autorregulação. E aí eu separei algumas cartinhas aqui do Mindfulness no Trabalho falando de respiração para vocês, para a gente praticar. Duas que são bem coringas. Uma respiração que está aqui, ó, respiração para reduzir a ansiedade. E como é que é isso? Quando a gente faz a respiração para redução da ansiedade, a gente pode usar o corpo como um foco para nos ajudar a respirar e a gente pode alongar a saída do ar. Então, como é que nós vamos fazer aqui? A gente vai inspirar contraindo os ombros para cima e soltar o ar, soltando, fazendo uma sensação de alívio. Então, a gente vai inspirar pelo nariz, contraindo os ombros e soltar pela boca, fazendo um aliviando. Vamos fazer, gente? Vamos, percebam o que muda aí para vocês fazendo essa respiração. Então, inspira, contraindo os ombros. Contrai, contrai, contrai e solta. Isso, mais uma vez. Inspira, contrai. Isso, solta. Última vez. Inspira, inspira, contrai. Não é bom? Já deu uma relaxada aí? Comentem aí no chat como é que vocês estão se sentindo. Então, essa é uma respiração que a gente pode usar o corpo, a gente pode alongar a saída do ar. Então, a gente inspira, por exemplo, contando até 7 e solta contando até 11. Sempre a gente vai soltar o ar de forma mais lenta para alongar essa expiração. E isso faz com que a gente equilibre e reduza também a ansiedade, tá? Uma vez perfeita a respiração, tudo mais entra nos eixos. E toda mudança que acontecer, acontecerá através da mudança em sua respiração. Isso é muito, muito importante, né? Se a gente aprende a respirar. Quem aqui a mãe falava assim, calma, respira? Já ouviram isso? Né? Então, isso é realmente, isso faz diferença. A respiração em equilíbrio, a respiração consciente, ela pode ajudar muito, muito no processo de autorregulação. Então, reaprender a respirar, trazer consciência para a sua respiração. Se você parar para prestar atenção na sua respiração nesse momento, como é que está a sua respiração agora? Percebe aí como é que está. Se a sua respiração está lenta, acelerada, se ela está curta. Percebe se a inspiração tem o mesmo tempo da expiração. Quando você coloca consciência na sua respiração, você tem certeza que você está no momento presente. Porque a respiração, ela acontece no aqui e agora. Ela não acontece antes, né, no passado e nem no futuro. Ela acontece no aqui e agora.
Então, toda vez que eu trago atenção à minha respiração, respiro profundamente, eu faço um exercício de mindfulness, é um exercício de atenção plena ao momento presente, né. Então, é um treino. E os centros de inteligência, né, o que que isso tem a ver com o mindfulness? A gente sempre tem um centro de inteligência dominante, né, tem pessoas que são muito mentais, pessoas que são mais mentais estão ligadas aí às vezes no 220, né, essa mente não para, cheia de ideias, criação de cenários, essa mente pensa o tempo todo. Se essa nossa mente pensa, e ela foi feita aí para pensar, uma pessoa que tem um centro mental dominante, ela pensa dobro, triplo, é muito pensamento nessa cabeça. E muitas vezes isso está ligado à emoção básica do medo, porque às vezes é o medo que gera essa ansiedade, essa aceleração da mente, porque eu preciso me precaver, eu preciso pensar nos riscos, e se isso, e se aquilo? Então, esse pensamento de situações, de cenários, de planejamento, isso gera um excesso de preocupação. Então, essa pessoa que tem um centro mental dominante está sempre pensando no que de pior pode acontecer. E isso geralmente são pessoas ali ligadas, são antenadas a tudo, aquela não para, fica ali agitada com o olhinho para lá e para cá, preocupada com o que vai acontecer. Nesse caso, como o medo é uma emoção base, que gera esse centro aí de inteligência e esse tá muito relacionado ao centro da mente, a gente precisa entender aí o conceito do medo, né, que todos nós temos medo, mas para as pessoas que são mentais, tem o medo sempre, mais presente de alguma forma. E isso é tão é tão importante, né, olhar para isso, para a questão do medo e ter consciência disso, porque às vezes é o medo até de sentir medo, então foge, a pessoa até foge das situações de medo e traz a experiência de situações prazerosas para evitar o sofrimento, evitar situações desafiadoras. E aí, ao invés da gente tentar fugir, evitar, a gente precisa trazer equilíbrio. E é muito legal a gente entender esse conceito aqui. Isso que eu trouxe para vocês é o conceito do livrinho infantil, que já é chamado Emocionário. Super recomendo esse livro para a gente entender sobre as emoções humanas, para a gente entender um pouco mais sobre nós, porque é uma linguagem super didática, é para crianças, mas a gente tem um grande aprendizado aqui para nós adultos. E o conceito aqui do livro fala assim: o medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Quando o medo aumenta demais, se converte em pavor e você perde o controle. O medo pode servir para nos deixar alerta diante do perigo. E já o pavor nos paralisa e nos impede de pensar. Então, olha que interessante, o medo, a emoção do medo, todos nós temos. Em equilíbrio, ele é o nosso protetor, ele é o nosso grande guardião. Ele nos protege, nos defende da vida. Sem medo, pela a falta de medo, nos coloca em muitas situações de risco, né? Então, ela acaba, eh, a gente vai se atirando muito, então a gente corre muito mais riscos, né? Então, o medo serve para nos proteger. Só que o excesso nos congela, nos paralisa. A gente perde, para de viver de tanto medo que a gente tem. Então, olhar para essas emoções base é um processo de inteligência emocional. E respirar esse medo, como é que a gente faz isso? Olhar para isso através de práticas, de exercícios aqui de mindfulness, a gente pode trazer, retreinar essa emoção que faz parte de todos nós para que ela esteja em equilíbrio. E isso que é muito legal do mindfulness. E isso acontece muito em situações do trabalho, né? Medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ter trabalho, as situações tão atreladas ao nosso dia a dia relacionado ao trabalho.
Então, olhar para isso e fazer um processo de equilíbrio sem fugir, né? Sem fugir, sem fingir que não é comigo, considerar que o medo, sim, ele pode me proteger, mas só se ele estiver equilibrado. E aí, qual é uma prática, eh, separei algumas práticas aqui para cada centro de inteligência, para a gente equilibrar, trazer consciência, trazer equilíbrio. Que o mindfulness, além de exercícios de atenção plena, também são modelos de pensamento, também são percepções, são ampliações de consciência. Um dos pontos aqui é questione o seu crítico interno, porque às vezes vem aquela vozinha, né? Você pôs essa imagem, fica a vozinha lá colocando medo. Então, como é que a gente pode olhar? A gente pode olhar para isso e questionar. De onde vem essa vozinha? Às vezes vem padrões familiares, essa voz não é nem nossa. A gente ouviu tanto pai falar isso, né? Ou a mãe, ou alguém da família, que a gente incorporou, e essa vozinha, esse crítico interno aí, é uma vozinha de alguém que a gente ouvia lá desde a infância e ficou impregnada na nossa cabeça. Então, olhar para isso, olhar para esse crítico interno e questionar: será que é verdade mesmo? Será que é uma crença? Será que eu herdei isso de quem? Será que é necessário nesse momento eu ficar aqui me criticando ou tendo medo dessa situação? Então, conversar com essa parte e entender a necessidade, qual a intenção dela, qual é a necessidade que ela tem. Isso é muito importante. Então, isso é uma prática de mindfulness. Conversar com esse crítico interno para entender se ele não está em excesso desse medo, se ele não está em falta desse medo, para trazer esse equilíbrio. Então, conversa com ele, olhar para isso aí de forma como observador, isso é um grande treino do mindfulness. Deixar essas ondas de pensamento vir, do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Se a gente se colocar nessa posição de observador. E a expressão "e se"? Alguém tem isso aí? E se? E se isso? Isso e aquilo? Que é a nossa mente aí também questionadora. Que são esses cenários aí de situações que podem vir a acontecer, mas que muitas vezes não aconteceram. Esses "se" são todas previsões de situações futuras, mas muitas vezes a maioria desses "se's" são só hipóteses, só situações de possibilidade de acontecer, mas não são reais. Não são situações que realmente acontecem. Quanto mais a gente treina a estar mais no aqui e agora, perceber o que acontece à nossa volta, perceber o ar que a gente respira, o que está acontecendo nesse exato momento, a gente ameniza esses cenários futuros e vive mais o presente. E a felicidade, a vida, ela acontece agora. Outra prática muito legal para a gente trabalhar a questão do centro mental é colocar as emoções no papel, listar tudo o que está acontecendo, as preocupações, é, tudo que acontece na mente, os principais pontos, escrever num papel. Listar as tarefas, as preocupações, aquilo que está aí realmente te atormentando. É como se você pode imaginar fazendo um download, assim, à medida que você escreve em algum lugar, você descarrega isso que está aí rodando na sua mente, para reduzir esse volume de pensamentos. Então, essa é uma prática extremamente simples, que pode ajudar muito no seu dia, a trazer... você não vai deixar de pensar, que esse é um ponto aí, as pessoas perguntam, mas eu vou praticar o mindfulness, será que eu vou ficar sem pensar? Minha mente vai ficar limpa? Não, não tem como, né? A nossa mente foi feita para pensar. Então, não tem como eu achar que eu vou ficar sem pensar em nada. Só que eu não vou me apegar a esses pensamentos. E essa é a diferença no mindfulness. Eu vou conseguir observar sem me apegar a esses pensamentos. E vou conseguir desacelerar, trazer menos volume de pensamento para trazer mais foco, mais equilíbrio, mais harmonia. Aí, isso sim a gente vai conseguir através das práticas do mindfulness. E o centro emocional, né? O centro do coração, o centro emocional. As pessoas que são mais emocionais,
Então, as pessoas que percebem o mundo aí através das emoções, são pessoas que têm muita empatia, ou querem fazer muitas conexões aí com as outras pessoas. E a emoção base desse centro de inteligência das pessoas que são mais emocionais é a tristeza. Ou a vergonha, é derivação também dessa emoção da tristeza. Então, qual é o conceito aqui da tristeza? Né? Isso falando aí dessa visão do emocionário, né? A tristeza é a diminuição da nossa energia e do nosso estado de ânimo. Quando estamos tristes, perdemos o apetite, as forças, o desejo, a motivação, a vontade de viver. A tristeza é como um véu que envolve toda a, a nossa vida e a torna cinzenta. Por que existe essa emoção base? Por que existe a tristeza? A tristeza, essa emoção, está muito ligada à nossa busca do sentido da vida, a nossa busca de conexão e de relação com o outro. Para isso que ela serve. Então, em equilíbrio, a gente consegue se conectar com o outro e buscar esse sentido para essa existência. Só que em falta, se eu não tiver essa emoção, ela gera uma falta de empatia, uma falta de conexão, de compaixão pelo outro. Em excesso pode me levar a um estado depressivo. Então, olhar para essa emoção em equilíbrio é algo muito importante e saber que qual é o objetivo, né, de sentir tristeza. É ver realmente, fechar ciclos, ver o que importa, o que realmente importa e estabelecer conexões com o outro. Então, ela é uma emoção importante. A gente aprende muito sobre ela no filme Divertidamente, que é a coitada da tristeza. Lembram? Quem assistiu Divertidamente viu que a tristeza era lá discriminada, coitada, né? Era deixada de lado. Depois, no final, é que vem a importância dessa emoção, a consciência da importância. E aí, algumas práticas para a gente equilibrar, trazer o equilíbrio para as emoções. Primeiro é fugir das reclamações, né? Então não adianta assim, eu tô ali triste, eu vou ficar lá reclamando para alguém, me lamentando e juntar um monte de gente que gosta de reclamar, porque eu só vou entrar na situação, num circuito, ó céus, ó vida, ó azar, tá? E aí a gente vai se alimentar disso e entrar num ciclo vicioso. Muitas vezes as pessoas que entram ou estão numa situação dessa, mas com, com uma tristeza mais predominante, se ela se junta com pessoas para reclamar, ela acaba entrando nesse circuito, nesse ciclo vicioso e muitas vezes não consegue sair disso. Então, muitas vezes é muito importante nesse momento mudar o foco, fazer um outro olhar para as coisas que estão boas, entrar em contato com a gratidão e fazer outras atividades para mudar esse foco, para olhar para aquilo que está ok. Porque mesmo quando a gente tem uma situação desafiadora, algo que nos deixa triste, uma perda, a gente pode reconhecer aquilo que também está ok, aquilo que está bom. E esse olhar nos ajuda a trazer esse equilíbrio. Outro ponto também que é muito importante é a gente exercitar um olhar de autocompaixão, porque quando a gente está numa situação emocional de desequilíbrio ou tristeza, às vezes vem aquele pensamento, engole choro, né? Ou não pode sentir, não se permitir sentir aquilo que você sente. E reprimir as emoções, isso gera um desequilíbrio, que vai se transformar no futuro ou em um transtorno mais grave, ou um estado depressivo, ou até uma somatização no físico. Então, essa prática da autocompaixão, de não precisar ser super mulher, super homem, se permitir sentir aquilo que você sente, reconhecer e trazer um processo, trazer recursos de autorregulação, então respirar, fazer exercícios de mindfulness,
olhar para você de forma mais amorosa, menos julgadora, isso vai fazer com que essas emoções entrem no seu estado de equilíbrio também. Então aqui a autocompaixão se trata disso, não ficar se julgando, se cobrando, se exigindo demais, não fugir das suas emoções e olhar aí como é que é a sua reação diante de uma coisa que te acontece. Como é que é o seu olhar para o outro? Como é que é o seu nível de exigência para você mesmo? Você está se cobrando demais? A régua tá alta para você? Né? Porque tem gente que é assim, se pega leve com os outros, mas consigo mesmo só tá no chicotinho ali, só se exigindo, se autocobrando, né? Então isso também gera um desequilíbrio. Então, de vez em quando, né, você dá um abraço, né, se acolhe, faz esse processo de pegar mais leve com você mesmo, porque isso é importante também para o teu equilíbrio emocional. Como é que é esse processo de se autoaceitar de verdade, olhar para você com amor, com compaixão, assim como você olharia com alguém que te pede ajuda. Então isso também é um treino, porque muitas vezes o condicionamento nosso é outro, né, de autoexigência muito maior do que a exigência para o outro. Isso também desequilibra, né? Outro exercício muito legal para a gente fazer é trazer o equilíbrio emocional também através da música. Então, colocar uma música tranquila, uma música instrumental, uma música que te traga uma emoção boa, uma emoção positiva, e trazer, escutar essa música com atenção plena, sem precisar, sem, enquanto você está ouvindo, pensar em algo ou fazer algo. Colocar música e prestar atenção no som, sem estar fazendo outra atividade. Ouvir essa música até o final, uma música que você sabe que vai se sentir bem, e isso pode ser um recurso para você, para trazer equilíbrio emocional. E aí, se enquanto você ouve a música vier outros pensamentos, assim que o pensamento vier, observa e deixa esse pensamento passar, sem se apegar com esse pensamento, sem julgar, simplesmente observa e deixa ele passar e continua prestando atenção no som, na sensação do som, como é que você se sente ouvindo cada nota, ouvindo cada som, e deixa essa música fluir. Então, isso é algo que pode nos ajudar a nos regular. E se a gente associa essa música a uma emoção boa, isso é a famosa âncora da PNL, né? Quem estuda PNL, a programação neurolinguística, sabe que a gente associa aí através dos nossos sentidos, que pode ser uma música ou pode ser uma fotografia, né, no visual, a gente consegue, através dessa âncora, trazer uma emoção positiva. Então a gente pode associar isso. A âncora é essa associação de uma emoção através daquela experiência. E a gente tem o centro corporal também, que são pessoas aí esse é um centro de inteligência que são pessoas que estão ligadas à experiência mais relacionada aos 5 sentidos. Então percebem o mundo através do corpo, através dos sentidos. Então muito ligados aí de pessoas mais que percebem, né? Sentiu ali o que acontece, então tem respostas muito rápidas àquilo que está acontecendo em volta, ao redor. As pessoas que têm esse centro de inteligência dominante do corpo, tem muito a emoção da raiva presente, porque é essa emoção que está ligada a esse centro de inteligência. E a raiva é algo que é uma sensação do corpo, ela é sentida no corpo, ela vem rápida, né? A raiva é uma emoção rápida, ela vem e toma e você sente no corpo, sente essa energia vindo intensa no teu corpo quando a raiva vem. Uma energia que vem da barriga e ela sobe, sobe para o peito. Essa raiva, o emocionário fala o seguinte: para que serve a raiva? Né? Será que ela serve para alguma coisa? A raiva nos avisa que estamos diante de injustiças ou agressões e nos dá
a energia necessária para agir. No entanto, ela bloqueia a nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado. Então, olha que interessante, né? Essa raiva é uma energia de ação. E em equilíbrio, ela nos faz agir. Ela move o corpo para agir, é uma ação imediata. Então, é uma energia positiva, porque se eu quero agir, se eu quero colocar mais ação na minha vida, eu preciso entrar em contato com a raiva, em equilíbrio. Só que se eu não tiver contato, se eu negar essa raiva, me ensinaram, minha família me ensinou que não é bom sentir raiva. Muitas vezes, se eu tenho essa programação, eu não vou entrar em contato com essa energia, e aí vai me faltar, em algumas situações pode ser que eu tenha apatia, não tenho energia para fazer aquilo que eu preciso fazer. Falta vitalidade, falta energia, né? Isso às vezes é em função dessas crenças ou de programações. E o excesso da raiva, ela vai se transformar em irritabilidade, em agressividade. Então, quando eu reconheço isso e aceito a raiva, todos nós temos, ela está presente. Reconheço que ela faz parte. Em equilíbrio, né? Como é que eu vou trabalhar com ela em equilíbrio? Eu vou trazer ação, vou trazer energia de ação. Então, sempre, como a gente está falando de corpo, quando eu tenho essa raiva, para eu equilibrar essa raiva, eu preciso fazer ações de corpo. Ou caminhadas, corrida, ou socar ali um saco de pancada, para fazer atividade, fazer, né, correr, gastar energia do corpo, através do corpo eu descarrego toda essa energia aí que foi potencializada, que está internamente, eu descarrego isso fazendo atividades de muito impacto, né, exercícios, e isso vai me trazer equilíbrio para essa emoção. Então, tudo que está relacionado a esse corpo. Além de atividade física para equilibrar a raiva, equilibrar o corpo, que é muito importante, eu posso fazer outras ações aqui, né? Então, uma das coisas aqui que a gente pode fazer, às vezes a gente está com tanta energia e quer fazer tudo de uma vez só, né? Fazer várias atividades. Só que isso também gera estresse, se a gente quiser fazer aquela ideia do multitarefa, você multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso já é comprovado aí a partir de alguns estudos que ser multitarefa, a gente perde 40% da produtividade, que a gente perde foco e a gente perde muito entre uma transição de uma atividade e outra para retomar. Então, o ideal é que a gente se retreine, a gente reaprenda a fazer uma atividade por vez e se concentrar nela até o final, para trazer mais equilíbrio e trazer mais foco. Então, isso é bem condicionado, né? Eu percebo que tem muitas pessoas que estão bem condicionadas a fazer várias coisas ao mesmo tempo, então a gente precisa desaprender isso para reaprender. E isso com certeza vai trazer mais, além de mais tranquilidade, mais serenidade, mais produtividade também. Ombros tensos e relaxados, a gente já fez, né? O exercício da respiração, então isso ajuda bastante a gente trazer essa consciência do corpo e a gente pode fazer essa tensão e relaxamento com cada parte do corpo, nos ombros, nas mãos, nas pernas, e relaxando a cada parte. Isso ajuda muito também, não só no físico, mas também vai ajudando a mandar um outro comando aí para a mente relaxar física e mentalmente. As pausas também, né? Então, a gente fazer pausas é algo muito importante. E isso a gente percebe no home office. Não sei como é que é isso para vocês. Assim, a gente acaba no home office ficando mais focado, mais depende muito do cenário, né? Tem gente que vai falar, não, tem filho, tem um monte de gente, e aí isso acaba desfocando. Mas a gente fazer pausas, então seja no home office, seja durante o trabalho em algum lugar, é muito importante para a gente equilibrar, trazer mais
centramento, trazer mais equilíbrio e reduzir o estresse. E quando a gente faz pausas, é importante que a gente faça movimento do corpo. Então, um alongamento, uma caminhada, e de um lugar para outro, nem que seja assim do escritório, da sala até a cozinha, vai, estica a perna e volta. Fazer essas pausas em intervalos de trabalho é muito importante. A gente precisa disso, até para que a gente consiga trazer uma oxigenação aí da atividade, a gente consiga trazer mais ideias, mais criatividade, isso ajuda muito. E isso não só está no meu box, mas também é uma técnica que ficou bem famosa, chamada técnica Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica. E aí é muito legal a gente atrelar a técnica Pomodoro. Por que chama Pomodoro? Porque era esse timer em formatinho de tomate que ficou famoso, que era aquele timer de cozinha para a gente marcar o tempo. Por isso que chama Pomodoro. Então, o que a gente vai fazer aqui para aplicar essa técnica? A gente vai escolher uma tarefa que nós vamos fazer, vamos executar essa tarefa em 25 minutos e a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos. Então, passou 25 minutos, pausa 5 minutos. E aí, nessa pausa, é importante que a gente atrele aí a atenção plena. Então, não é uma pausa para você ir mexer no celular, senão não adianta nada. Não tem utilidade nenhuma, porque você vai ainda continuar colocando mais informação na sua cabeça. Aproveita esses 5 minutos da técnica Pomodoro e coloca atenção plena. Então, caminha sentindo a sensação dos pés. Caminha respirando, trazendo atenção à sua respiração, ao momento presente. Se você fizer isso ao longo do dia, você consegue trazer muita presença, né? E com certeza as suas atividades vão render mais. E você vai ficar, o final do dia, uma sensação de que as coisas renderam, foi mais produtivo e teve menos estresse. Então a gente faz essas séries, né? Faz a tarefa 25, descansa 5, faz 4 vezes isso e depois na última série você faz uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. E isso é muito bom. Então fazer além de todo benefício da técnica Pomodoro, fazer isso atrelado ao mindfulness vai ajudar muito, muito na redução do estresse. Então, tendências mundiais. Vamos ver como é que está a questão do mindfulness aí no mundo. Eu trouxe algumas, falando aí de empresas, né? Algumas empresas que estão praticando o mindfulness. A gente tem uma das empresas famosas aqui que tem utilizado bastante o mindfulness, é a IBM. A IBM, ela está já há algum tempo aplicando o mindfulness com as suas equipes e a IBM formou treinadores dentro da empresa para aplicar o mindfulness, o programa de mindfulness de 8 semanas que foi desenvolvido aí pelo Jon Kabat-Zinn. Então esse treinamento ele acontece já há algum tempo e os resultados aqui, a percepção da instrutora de mindfulness da IBM foi perceber já a melhoria nos relacionamentos no trabalho, relacionamentos pessoais e profissionais e benefícios no caso de doenças crônicas. Então, uma das coisas que é algo bem relevante quando as empresas aplicam mindfulness é já ver o resultado nos índices de afastamento, porque a gente tem aí a depressão, os casos de ansiedade como principais causas de afastamento no trabalho. Então, as empresas, além de cuidar aí dos seus colaboradores, elas estão pensando no resultado, porque esses índices altos de afastamento por questões de saúde mental e emocional, elas afetam muito o resultado financeiro da empresa. Então, a gente já vê aqui, né, a partir desses resultados, como é importante cuidar disso, né? A gente pode cuidar enquanto pessoas trabalham dentro das empresas ou com as nossas, ou de forma autônoma, independente, mas as empresas já estão vendo isso, a importância desse trabalho. Então, esse é um case, né, IBM.
A gente tem também a Intel. A Intel, ela já trabalhou aí 1.500 funcionários, agora deve estar já até mais, e também tem ótimos resultados na aplicação do Mindfulness. E isso é global, né, na Intel. Já teve um resultado aí na redução do estresse e na felicidade dos colaboradores. Então é algo que realmente veio para ficar, e já é um trabalho de preventivo aí dentro das empresas. Um dos maiores cases que a gente tem no mundo do mindfulness, aplicação de mindfulness no trabalho, é na Google. A Google, ela começou um trabalho, ela teve várias iniciativas no Brasil, fora do Brasil e na sede, e até que eles contrataram, teve um executivo que se dedicou a isso, que é o Shade Tan, e ele aplicou, ele foi o responsável pelo treinamento de mindfulness lá no Vale do Silício, na Google, e esse foi um trabalho que deu tanto resultado, e a, a Google, ela atrelou o mindfulness com a neurociência e com a inteligência emocional, e criou um programa chamado Search Inside Yourself. E esse programa, ele começou para ser um programa de mindfulness para liderança, para melhorar a performance, criar uma performance sustentável, e acabou se expandindo. E isso virou uma formação. Eles criaram um programa de certificação que certifica pessoas para aplicar esse modelo, esse método também fora do Google, dentro das empresas. E é muito legal ver isso, ver esse processo e ver a preocupação de uma empresa tão relevante, o resultado que ela tem na criação desse programa. Isso que é muito bacana de ver. Então, baita case, é uma baita referência aqui a Google dentro das práticas de mindfulness nas empresas. E aí o que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é muito relevante, é o resultado que esse programa gerou, já mensurando os resultados da aplicação dentro da própria Google. Então, eles tiveram, depois da aplicação do programa, do Search Inside Yourself dentro da empresa, eles tiveram 91% de melhora no desenvolvimento da habilidade da pessoa permanecer calma, então ela está desenvolvendo várias habilidades. Teve 89% de redução dos níveis de estresse, 91% no desenvolvimento da clareza mental. Também o trabalho da visão da liderança, os paradigmas de liderança, teve uma melhora de 73%, 95% no desenvolvimento de habilidades de conexão com as pessoas, então o relacionamento com as pessoas também evoluiu, e o nível de energia e disposição no físico, energia e disposição para fazer as suas coisas. Então, olha que interessante, né? Falando dos centros de inteligência, né? Melhorou a questão do equilíbrio, né? Do mental, emocional, do físico, nas relações. Então, contribuiu muito com a inteligência emocional dentro da empresa. Então, olha que interessante, né? A gente tem vários outros dados de outras empresas. Eu quis trazer esse case, que eu acho que é o que mais tem hoje volume de aplicações dentro do mundo corporativo, que é esse programa da Google. Um dos mais reconhecidos também. E eu trouxe aqui algumas ferramentas aí, algumas formas da gente ampliar ainda mais as práticas de mindfulness. Então, se você quiser ampliar ainda mais essas práticas, então eu trouxe algumas aqui, uma visão bem macro para vocês, espero que tenha contribuído bastante para a visão de vocês em relação ao mindfulness no trabalho, no dia a dia, no home office. E quem quiser
aprender mais, tem o meu box aí de Mindfulness no trabalho, esse foi o último que eu lancei, então tem 100 práticas, 100 exercícios para aplicar no dia a dia, exercícios bem simples, que a gente pode trazer aí mais atenção plena e redução do estresse, ansiedade e mais foco. Tem também o Mindfulness, esse foi o primeiro que eu criei, né? Então o Mindfulness no trabalho, esse é o último lançamento, esse foi o primeiro que eu lancei, que são práticas, tem vários exercícios de respiração, várias práticas, tem vários exercícios de atenção plena. Ele é bem com foco em práticas para atenção plena e redução do estresse e da ansiedade. Então, esse tem vários exercícios aqui para isso. Então, a ideia é que a gente faça aí, se a gente fizer uma prática aí de 5 minutos por dia, a gente vai perceber no longo prazo uma redução significativa nos níveis de estresse e ansiedade. De forma muito simples, né? Muito prática, muito dia a dia mesmo. Alguns de vocês conhecem também o meu box, o Brincando de Mindfulness, que esse foi um sucesso absoluto, né? Acho que foi um dos mais vendidos de todos os boxes que eu lancei pela editora Matrix. E ele tem exercícios lúdicos. Muitos usam compraram para os seus filhos, para os sobrinhos, mas praticam junto com as crianças, porque são atividades bem didáticas. Cada cartinha é um joguinho, é uma atividade lúdica, uma brincadeira para começar a introduzir esse conceito de atenção plena para as crianças. Então é bem didático, bem simples e é muito leve aplicar e brincar de mindfulness também. Então essas cartinhas, a ideia é fazer isso, dá para a gente fazer e sair distribuindo as cartinhas para as pessoas em casa, no trabalho, a ideia é essa, ser algo muito prático da gente aplicar e incluir o mindfulness no nosso dia a dia. Então, essa é uma forma da gente ampliar e continuar aprendendo mindfulness. Eu trouxe para vocês aí um desconto, então quem quiser o trio o kit do mindfulness, nesse link, a gente vai mandar depois para vocês também esse link, mas quem quiser tirar uma foto aí, a gente tem a Matrix, que é a editora dos box, está fazendo um desconto especial na compra dos 3 e frete grátis. Então, quem quiser vai receber o kit em casa aí, é só entrar em contato nesse link para comprar aí o kit completo, tá? Então, quem não tem, aproveita, porque sai muito, o desconto compensa do que comprar individualmente, tá? Então tá aí, matrixeditora.com.br/produtos/kit-mindfulness. Aí tem acesso aos 3 com desconto, tá? Então, temos aqui uma pessoa que fez muitas perguntas. Então, como ela começou, Uhum. que é a Débora Santos, ela é engenheira, parece que ela trabalha na área de segurança do trabalho. Uhum. Então, ela começou perguntando o seguinte: como ela pode aplicar a técnica de mindfulness na área de segurança do trabalho? Olha, segurança no trabalho é uma área que dá para aplicar muito, inclusive tem semanas de segurança do trabalho, tem eventos e empresas que faz aquela semana de medidas de segurança, tem semana da CIPA, que inclui o mindfulness como práticas. Então, dá para aplicar, sim, muito bem, e dá para fazer. Uma das coisas que é muito comum fazer em empresas é fazer isso como uma prática laboral, o mindfulness. Isso eu tenho aplicado em algumas empresas, fazendo o mindfulness laboral. Então, sabe aquele momento de ginástica laboral que as pessoas fazem as atividades no seu ambiente de trabalho, nas suas mesas? Então, trabalho de alongamento, de consciência do corpo. É muito legal atrelar esse momento laboral às práticas do mindfulness também. E é um momento que a gente, com exercícios rápidos, a gente consegue fazer esse retreino e trazer mais equilíbrio, mais qualidade de vida, um trabalho de redução do estresse. Então, isso pode ser associado aí, né, nas áreas, então, área de segurança do trabalho,
nas áreas de saúde dentro da empresa, nos RHs. Então, cada empresa trabalha de uma forma. Dá para associar práticas só adequando com as realidades, os tempos das atividades, mas dá para fazer um trabalho de conscientização. Sim, medir, tem empresas que medem, né, fazem testes antes de aplicação das atividades, depois, e mensuram aí qual é o resultado dessas práticas na qualidade de vida ou nos índices de afastamento dos colaboradores. Então, cada área pode adequar de acordo com a realidade, a sua realidade. Então, ver quais são os indicadores que estão atrelados ao estresse, à saúde, e como é que a gente pode atrelar as atividades para reduzir isso. Então, isso ajuda, inclusive, na defesa aí da aplicação do mindfulness dentro da empresa, atrelar com os próprios resultados. Legal, Paty. Aqui a Débora continuou, quando você falou sobre inteligência emocional, perguntando se o trabalhador precisa dessa inteligência emocional e como trabalhar essa inteligência emocional nesse trabalhador. Uhum. Sim, percebendo, e aí a minha experiência dentro de empresa, né, que eu comentei com vocês aí no começo. Como eu trabalhei 17 anos dentro de empresa, e passei por várias atuações, né, fui operadora de telemarketing, eu fui gestora, fui diretora de centrais de atendimento, então eu vi as atividades em várias perspectivas. Eu vejo como é relevante hoje, se a gente for ver os índices de estresse, as pessoas, os índices de afastamento por depressão, por síndrome do pânico, pelas questões da ansiedade, enfim, o burnout, que é algo tão comum hoje dentro das empresas. Só da gente ver isso, os indicadores de afastamento, a gente já vê a importância de trabalhar a inteligência emocional. Porque quando a gente trabalha, a gente conhece aí as nossas emoções. Uma das coisas que é um grande paradigma dentro das empresas é a questão de não se permitir sentir as emoções. Então, dentro da empresa não pode chorar, não pode sentir aquilo que você sente. Muitas vezes esse processo todo é reprimido. E as pessoas não adquirem essa habilidade de conhecer o que está sentindo e muito menos de fazer processo de autorregulação. Então, fica uma situação um pouco velada dentro da atividade profissional. Isso não é considerado, não é colocado em pauta. E isso, muitas vezes a pessoa está ali e de repente ela é afastada. E ninguém sabe por quê. Porque a pessoa foi se sentindo mal ou vendo que alguma coisa estava bem, não teve abertura para colocar, para falar com ninguém. Então, isso é muito relevante dentro das empresas para ter um espaço. Então, tem empresas fazendo roda de conversa para que as pessoas tenham abertura e confiança para contar o que estão sentindo, para não ter que ser uma coisa de cuidar da doença e sim cuidar da saúde. Então, manifestar ali um espaço de seguro, de confiança, sem uma punição ou um afastamento, ou até um desligamento por manifestar aquilo que está sentindo. Então, realmente as pessoas se sentirem seguras para manifestar o que está acontecendo e um processo de trabalhar isso, né, com exercícios de autorregulação, para que isso não gere afastamento. Então, na minha visão e na minha experiência como gestora, como diretora, como colaboradora dentro de empresa durante tanto tempo, eu trabalhei 10 anos em banco. Então, eu vejo como é relevante a gente trabalhar a inteligência emocional. Isso melhora o clima organizacional, isso melhora os índices, totalmente atrelado aos índices de afastamento por doença no trabalho. É fantástico, Paty. Enquanto você falava, né, sobre aquela questão da pergunta da Débora, a Michele pediu para explicar melhor esse teste do antes e do depois. Boa. Eu deixei para vocês esse link que é o índice, o nível de atenção plena, esse é um dos testes, mas quando a gente vai aplicar
programa de mindfulness dentro das empresas, a gente faz vários testes de pré-diagnóstico. E isso, para quem quiser conhecer mais, tem lá, faz parte do Mindfulness Coach, que é o meu curso, que explica aí, tem várias informações sobre a aplicação do Mindfulness em grupos, individual, dentro de empresas, a gente pode usar para empresas. Mas quando a gente vai fazer um programa corporativo, a gente, as empresas precisam de indicadores, né? Então, geralmente, quem contrata um programa de Mindfulness no corporativo quer ver o resultado, se efetivamente existe uma melhora de aplicação desse programa dentro das empresas. Então, a gente avalia através de vários testes, como é que é o nível de estresse das pessoas. Então, existe teste para a gente avaliar, fazer uma mensuração antes e depois. Então, existe um teste de estresse, ansiedade, depressão, o teste de burnout, que a gente já vê quantas das pessoas estão com burnout dentro da empresa, e aí sim, é aplicado o programa, com várias práticas, com uma implantação da cultura, porque o mindfulness não é só exercício, é uma cultura, uma mudança de cultura. E aí, depois do programa aplicado, a gente novamente aplica os testes para fazer o comparativo. Então, essa é uma forma de fazer, e quem quiser saber mais depois, a gente pode, quem precisar aplicar isso, eu aplico esse programa dentro de empresas, então podem entrar em contato comigo para pedir uma proposta, e também quem quiser e precisar fazer isso, o Mindfulness Coach, que é o meu curso, dá uma boa base para aplicação também, tá? Perfeito. Aí eu acho que com todas essas suas explicações, você acabou abordando todas as outras perguntas da Débora. A última coisa que ela pede depois é uma indicação de livro para quem está iniciando. De repente, eu acho que outras pessoas vão gostar também de Sim, saber disso. maravilha. No material, tem outros livros, outras indicações, além dos meus box, né, que eu já falei para vocês. Tem esse livro que ele é muito bom, ele tem todo o programa de Mindfulness em 8 semanas, que é o Atenção Plena. Então, ele é do Mark Williams, que é criador de um método derivado do método do Jon Kabat-Zinn, que é o mindfulness na terapia cognitiva. Então, ele atrelou esses dois conhecimentos, e então esse livro é bem completo, ele traz uma visão bem ampla sobre o mindfulness. E atrelado ele às práticas, o meu Mindfulness Planner tem todo um programa de 8 semanas, com os exercícios de cada semana, tá? Tá ótimo. Vou passar agora então para outra pessoa, a Natasha, perguntou se o mindfulness pode auxiliar na depressão. Pode. Isso é muito interessante, assim, se a gente for ver a origem do mindfulness, que foi lá o Jon Kabat-Zinn, ele é um estudioso, ele acabou estudando os processos de meditação, ele foi praticante de meditação zen budista durante muito tempo, e ele acabou trazendo para a Universidade de Massachusetts o conceito das práticas de mindfulness para o dia a dia, tirando todo o vínculo com as questões religiosas, né? E acabou fazendo um trabalho científico de mensuração dos resultados da aplicação, e fazendo muitos testes de tempo, de práticas, com um volume grande de pessoas. E o modelo hoje do mindfulness que a gente utiliza, depois do Jon Kabat-Zinn, teve vários outros estudiosos que derivaram o mindfulness para cada assunto específico. Mas a origem do mindfulness foi muito o resultado que o Jon Kabat-Zinn conseguiu obter para pacientes com depressão e com ansiedade. Então, a prova científica que foi conseguida aí nos primeiros estudos foi a redução significativa dos casos de depressão em até 30%, né? E isso foi o estudo, que foi na Universidade de Massachusetts. Mas a partir dele, teve vários outros estudos com comprovações da eficácia das práticas do mindfulness.
e do programa do Mindfulness em 8 semanas, com os casos de ansiedade, depressão, e inclusive teve outras derivações de outros programas para casos de vícios, tabagismo, qualquer tipo de vício, e vários outros tipos de doenças. Então, o Mindfulness hoje, ele avançou muito atrelado às questões da saúde, a partir dos estudos das universidades, né? Inclusive a Unifesp tem alguns programas vinculados com a Universidade de Saragoça, vinculados à questão da saúde e qualidade de vida. Então, a eficácia, se você pesquisar, tem vários estudos com os resultados, com a amostra de pessoas e os resultados para cada tipo de transtorno. Então, depressão e ansiedade foi o foco desde os primeiros estudos do Mindfulness. Legal, Patrícia. Tem aqui uma pergunta da Cláudia, que tem tudo a ver com essa. Quem está em estado de ansiedade muito alto pode prejudicar o mindfulness? Desculpa, pode praticar o mindfulness? Ou precisa tomar algum cuidado antes? Pode, porque o mindfulness, ele é justamente para isso, assim, é para a gente trazer recursos para ir reduzindo esses níveis de ansiedade. A única coisa é que, dependendo da prática, se você está no nível de ansiedade muito alto, você vai ter dificuldade em praticar. Então, você vai aos poucos e vai escolhendo qual é a melhor atividade, eu digo que é um processo é uma escada, né? Você está no nível de ansiedade alto, você não vai conseguir fazer uma meditação parada. Você vai ter que fazer um processo de redução dessa ansiedade até chegar numa prática mais lenta. Então, o que a gente faz nesse processo? Traz o corpo, acelera o corpo. Então, uma prática corporal de aceleração. Se você está muito estressada, um nível de ansiedade muito alto, você pode fazer uma das práticas aqui, inclusive de um dos box, está dizendo o seguinte: você põe uma música agitada, dança, dança, agita, 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 agita o corpo, faz uma prática muito, né? Dança, 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 cansa, depois você senta e para e presta atenção na sua respiração. O teu corpo vai te ajudar a fazer nesse processo de agitação. Depois parar, você vai conseguir com que o teu corpo, através da observação da respiração depois, consiga fazer esse processo de desaceleração. Então, é uma das práticas que são recomendadas. Tem várias outras, mas essa é uma delas. E vale você experimentar. Começar a trazer consciência da respiração e alongar essa saída do ar. E isso ajuda muito em qualquer pessoa, no maior nível de ansiedade que tiver, a gente consegue fazer um processo de desaceleração. Então, tem várias, a gente consegue aplicar muitas outras, mas a respiração é uma curinha que serve para muitas. Legal, Paty. Agora, tem a pergunta da Michelle. A Michelle está bem curiosa, que ela quer saber se precisa de uma formação específica para ministrar treinamento de mindfulness e quem é que pode aplicar essas técnicas e práticas de mindfulness. Uhum. Boa pergunta. Então, para você aplicar o mindfulness para você mesmo, para as pessoas, então, se você for fazer um atendimento individual ou for conduzir práticas em grupo, o meu curso o Mindfulness Coach, você tem certificação para isso. Então, uma certificação que inclusive é um certificado de 80 horas, você vai ter o certificado reconhecido pela ABRAT. Então, o meu curso dá essa certificação para você aplicar, individualmente, em grupos. E se você quiser ser um treinador, aí você precisa sim fazer uma formação em uma das escolas certificadas por um dos protocolos internacionais. Então, se você for treinar treinadores, aí sim você precisa de uma formação de um dos protocolos. Quais são os protocolos? Eu ensino todos no meu curso. Quais são, para que serve, como é, da onde vem, para onde vai. Então, uma visão geral. Tudo que você precisa saber sobre o mindfulness e a aplicação deles, como fazer, você tem no meu curso. Tá? Muito bom.
uma última pergunta aqui, só uma elucidação, né, para ficar bem claro. A Aline pergunta a diferença de mindfulness e meditação. Boa, essa é a pergunta que sempre vem, né, e é ótima pergunta para esclarecer. Apesar de ser parecido, né, a gente achar que é parecido, a meditação a gente chama de prática formal. Então, a meditação a gente precisa de um processo que exige que a gente siga alguns passos. Então, a gente tem lá a postura, tem vários tipos de meditação. Então, tem meditação ativa, meditação zazen, tem várias categorias de meditação. Mas a meditação é uma prática em que a gente precisa de um tempo reservado, numa certa postura, ou é uma meditação guiada que precisa de um roteiro, ou eu tenho um som específico, eu sempre tenho um foco em alguma coisa, que pode ser a minha respiração, mas tem um processo, tem um ritual. Qual é a diferença do mindfulness para a meditação? Mindfulness é um exercício, além de uma filosofia, um modelo de pensamento, são práticas que eu incluo, eu retreino a minha mente para estar no momento presente. E não isso envolve meditação, sim, mas não necessariamente. Então, por exemplo, eu coloco aqui a atenção, eu pego uma caneta e presto atenção nela agora. Percebo os detalhes, percebo a cor, sinto o peso da caneta na minha mão. Trazer atenção a esse objeto é uma prática de mindfulness, que não é um exercício de meditação, mas é trazer atenção plena ao momento presente, focando em alguma coisa. Então, o objeto, no momento que eu me alimento, eu olho para o meu prato, trago atenção a isso. Então, enquanto eu me alimento, enquanto eu caminho. Então, isso a gente chama de práticas informais, que são exercícios que eu posso incluir no meu dia a dia, nas minhas tarefas do dia a dia. Isso são práticas de mindfulness. E agora, a pergunta da Jaqueline aqui, já que você botou uma pitadinha de eneagrama na sua apresentação, é, Perceberam, né? alguma dica para tipo 1 do eneagrama usando mindfulness? Nossa, maravilhoso. Eu uso muito eneagrama, adoro eneagrama, é uma das minhas bases de conhecimento, por isso que eu falei dos centros de inteligência. Sim, e no Mindfulness Coach, né, no meu curso, a gente tem aí o processo, eu ensino eu uso o eneagrama como base, então eu falo das emoções básicas de cada tipo do eneagrama, falo do processo de respiração, do padrão respiratório para cada tipo do eneagrama e como fazer o processo de autorregulação. Então, como eu gosto muito do eneagrama, eu vinculo esse conhecimento muito no meu curso, né? E aí as meninas que participaram já me comprovam aí que tá tudo isso, né? A gente fala sobre isso no curso. E aí uma dica para o tipo 1 do eneagrama, o que acontece? Essa raiva do tipo 1, ela é contida, né? Uma raiva internalizada. Então é a nossa famosa panela de pressão, né? Eu não posso externalizar essa raiva, porque senão eu vou lá e soco não posso. Então eu contenho essa raiva. Então, um dos tipos que mais somatiza essa raiva, porque essa raiva ela é guardada. Eu engulo essa raiva que vem no meu corpo, não expresso isso no corpo e acabo trazendo no corpo, somatizando. Então, uma das pessoas, geralmente os tipos 1 relatam que tem hérnia de disco, hérnia de hiato, coisas assim que pedra nos rins, enfim, vou internalizando essa raiva no corpo. Então, qual a melhor forma de regular isso? Trazer uma atividade de corpo para extravasar essa raiva que está contida. Então, fazer atividades aeróbicas, fazer alguma coisa não estruturada, né? Porque tem que ser fora da regra, tem que relaxar. Então, não pode ser uma coisa, tem que ser uma atividade que descarregue essa raiva no corpo e que seja descontraída. Porque o tipo 1 precisa relaxar, não precisa gerar mais tensão. E uma respiração muito legal também é fazer a respiração abdominal. Colocar a mão na barriga e inspirar, projetando a barriga, expandindo essa barriga, né? Expandindo o abdômen e soltar o ar contraindo.
Então, a respiração abdominal antes de dormir e nos momentos de mais estresse ajudam a fazer a autorregulação, tá? Então, isso e todos os outros perfis aí, as dicas de autorregulação tem lá no meu curso no Mindfulness Coach, tá?